Lúcia Welk apresenta As Duas Terras, Livro 1, Memórias Perdidas, Capítulo 8, Mudanças de Planos. O ar no túnel ficava cada vez mais frio e a única luz vinha da lamparina que Emir mantinha sobre a cela na frente dele. Ela formava sombras distorcidas nas paredes de pedra, dando a impressão de estarem sendo ladeados por homens fantasmagóricos sobre cavalos deformados e monstruosos. Pararam 2 vezes para descansar e comer algo. Trovão ganhou, além das barras de proteínas, 2 torrões de açúcar. Na última parada, Emir também colocou uma manta forrada sobre o dorso do cavalo, pois o ar ficava cada vez mais gelado. A claridade distante e pálida fez Emir perceber que estavam perto da saída do túnel. A luz começou a ganhar forma e a aumentar. Ele cavalgou mais um pouco. Então a claridade se agigantou e tomou conta de tudo. Eles estavam nas Terras Brancas. Era a hora que antecedia o amanhecer. Emir via, pintados de um azul acinzentado pela lua que descia, altos pinheiros e árvores gigantes. A grande floresta continuava do outro lado das montanhas, mas nem Mestre Hakim, nem os Mahanas tinham autoridade no lado de cá. Ali a grande floresta era mais selvagem e escura, habitada por nortistas que viviam sem uma lei definida, apenas alguns códigos de conduta estabelecidos por eles próprios que variavam de acordo com a vila ou a cidade em que moravam. A saída do túnel ficava numa encosta mais alta e Emir conseguia ver as copas das árvores conforme elas desciam a encosta, formando um mar escuro que fechava a paisagem. Um caminho em ondas descia, fazendo uma curva aberta mais abaixo, sem sebes ou cuidado regular. Lá do alto ele conseguia ver, bem abaixo entre as copas, a ponta de 2 torres de pedra e uma luz amarela que subia de debaixo das árvores, indicando onde estava Criva, a primeira cidade depois da fronteira. Ainda não havia neve. Aquela região não era mais fria das terras do norte, estava na parte mais baixa que costeava as montanhas das sombras. No entanto, a paisagem era menos convidativa. O terreno era mais rochoso e as árvores mais escuras e densas. Boa parte delas pinheiros. As árvores gigantes cresciam em menor número ali. Estavam no início do outono, o que nas terras verdes significava dias mais frios, mais chuvas e algumas árvores coloridas num mundo que continuaria verde até a próxima primavera. Lá o inverno tinha pouco efeito, só nevava na grande floresta por ficar mais perto das montanhas, e era uma neve leve que não durava mais que 2 ou 3 dias. Já no norte, a neve começaria a cair em breve, pesada, em nevascas constantes, abandonando as terras apenas 7 meses mais tarde, permitindo aos nortistas uma pequena temporada de primavera, onde se podia plantar e colher. O povo estava acostumado, viviam assim desde que chegaram àquelas terras. E mesmo frio e selvagem, o norte tinha sua beleza, assim como a beleza em todas as estações, mesmo nos invernos. Uma guarita também o esperava do lado norte do túnel, feita, como no lado sul, dentro e fora da parede rochosa. Mas ao contrário do sul, lá não havia vila alguma. O lugar pareceria deserto, se não fosse por uma luz que vinha da janela da guarita. De lá saiu um homem de meia idade, curvado e com olhos sonolentos. Tinha uma lanterna na mão e parecia ter acabado de acordar. Boa noite, senhor. O que o traz às Terras Brancas? Disse o homem, levantando a lamparina para ver melhor o rosto de Emir. Tenho um compromisso mais ao norte. Aqui estão os documentos. Respondeu Emir, entregando os pergaminhos, enquanto o homem averiguava a cela de Trovão. O cavalo ficou quieto e parado,
mas fungava em desaprovação a falta de cuidado do homem ao lhe inspecionar. Parece tudo em ordem. Só uma espada para proteção, senhor. Está nas terras do norte agora. Espero que saiba usá-la com destreza. O senhor vai precisar, avisou o homem com um certo deboche. Farei o meu melhor, disse Emir gentil. Se está tudo de acordo, continuou ele, estendendo a mão para pegar os pergaminhos que o homem nem havia lido ainda. O homem percebeu seu lapso e, abrindo, leu rapidamente os pergaminhos, sem prestar muita atenção. Aquilo não parecia ser tão importante no norte quanto era no sul. Depois de ler e fechar os pequenos rolos de papel, os devolveu a Emir e o permitiu seguir viagem. O guarda voltou, encurvado e bocejando para a guarita aquecida, enquanto Emir se afastava com trovão, descendo a encosta. Quando eles já tinham descido a encosta e percorriam a parte de terreno mais nivelado da estrada, o sol se erguia no lado leste, deixando as pontas das árvores mais altas, do lado esquerdo de Emir, claras e levemente douradas. Do seu lado direito, no entanto, as sombras das árvores mantinham a estrada na penumbra. Estalos, pios ocasionais de corujas e os sons dos pássaros e animais acordando rompiam o silêncio. Trovão fez a curva aberta e 1 milha adiante, eles pararam diante de um grande portão de ferro e madeira grossa, com uma portinhola em um dos lados. O portão continuava fechado, e nenhum sino havia tocado, mesmo já tendo amanhecido. Emir esperou um pouco, mas nenhum sinal veio das ameias acima ou da portinhola do portão. Ele desceu de trovão e foi até o portão, batendo com a mão na portinhola. Não demorou e ela se abriu, revelando um rosto jovem e assustado. — O que o senhor deseja? Disse ele pouco educado. — Estou vindo das Terras Verdes e tenho assuntos a tratar mais ao norte. Eu e meu cavalo precisamos descansar antes de seguirmos jornada. Poderia abrir o portão, meu jovem? Respondeu Emir com sua habitual gentileza. O jovem o avaliou dos pés à cabeça, assim como a trovão. — São 2 moedas para entrar, anunciou ele com a mesma falta de educação. Emir deu as 2 moedas para o rapaz e ele fechou a portinhola. Emir ouviu vários estalos de trancas e uma das portas do grande portão foi aberta, o suficiente para que ele e Trovão passassem. Aconteceu alguma coisa para a segurança aumentar assim na cidade? Que eu me lembre, o portão sempre ficava aberto durante o dia, comentou Emir enquanto o rapaz fechava o portão atrás dele. — A grande sombra ainda não chegou aqui, mas já ouvimos os rumores e relatos dos que fogem das terras mais acima. Estamos nos protegendo como podemos. Espero que seja o suficiente, respondeu o jovem funesto. Do que eles estão fugindo, meu rapaz? Perguntou Emir, vendo a chance de conseguir mais alguma informação. Dos Yavari, senhor. Assim eles os chamam, os espíritos do mal. Eu, se fosse o senhor, dava meia volta com esse seu cavalo e voltava para o sul. O norte não é mais um lugar para se ficar andando, muito menos sozinho. Yavari, falou Emir calmo. Nós os chamamos de Azans no sul. Pouco importa o nome, desdenhou o jovem. Yavari, Azans, no fim morremos todos do mesmo jeito. Escute meu aviso, sulista. Volte para suas aquecidas terras verdes, se não quiser morrer antes do seu tempo. Sou grato pelo aviso e pela preocupação, meu jovem, mas irei mesmo assim. Insistiu Emir, ainda gentil, sem medo dos agouros do jovem. O senhor é quem sabe, falou o rapaz, como que se isentando de qualquer responsabilidade. Então voltou para casa ao lado do portão, batendo a porta ao entrar, sem ao menos se despedir. Emir subiu em trovão e cavalgou devagar, andando pela rua principal de Criva. Poucas pessoas estavam do lado de fora dos estabelecimentos e casas. Alguns transeuntes o olhavam,
mas a maioria não lhe dava atenção. Emir notou que todos andavam cabisbaixos e encolhidos, e não era por causa do vento frio. Eles estavam inquietos, prontos para correrem a qualquer aviso. Em frestas abertas nas cortinas das janelas, olhares curiosos e amedrontados o acompanhavam. Quase no fim da cidade, Emir parou numa estalagem que, ao contrário da taberna do Torgo, era pouco convidativa. Era um prédio de 2 andares, também feito em alvenaria e vigas de madeira, mas a fachada precisava de cuidados. Um letreiro preso ao lado da porta dizia Taberna de Criva, sem nenhum desenho de homenzinhos rechonchudos e simpáticos ou de canecas de cerveja com espuma nas bordas. Apenas letras escuras e sem vida num pedaço de madeira comum. Emir entrou num estábulo ao lado e, apesar de simples, Trovão não reclamou. O lugar era quente, limpo e bem cuidado, e havia feno em abundância. Depois de deixar algumas moedas com o cuidador, Emir voltou para a frente da taberna, abriu a porta e entrou no salão principal. Não havia recepção, apenas um grande salão, rústico, com 3 lareiras e lustres enferrujados no teto. O lugar estava cheio, o que, junto com as lareiras, trazia calor e aconchego ao ambiente. Mas as conversas eram mais contidas, e muitas das conversas pararam ao ver Emir entrar. As pessoas do lugar o olharam por um tempo com interesse. Então, depois de saciada a curiosidade pelo novo forasteiro, eles voltaram às suas conversas cotidianas. Emir sentou numa mesa mais perto da lareira, e uma senhora com cabelo grisalho preso em um coque veio até ele. — Em que podemos lhe servir, senhor? Perguntou ela simpática. — Olá, senhora. Gostaria de um almoço completo e uma cama para algumas horas de descanso. Vou partir ao anoitecer. Portanto, não preciso de um pernoite. A mulher o olhou, receosa. — O senhor realmente precisa viajar à noite? Eu não recomendaria isso. — Eu realmente preciso ir. Interrompeu a Emir, sabendo os agouros que viriam a seguir. Ainda não começou a nevar, e quero aproveitar esse tempo sem neve o máximo que conseguir. Estou a par das notícias, mas irei assim mesmo. Emir olhou de forma gentil, mas firme para a mulher idosa, que o olhava num misto de admiração e pena. — O senhor é quem sabe, anunciou ela, num tom menos desdenhoso que o guarda do portão. — Vou preparar o quarto e mandar vir a sua comida. Só aguarde um pouquinho. Terminou ela, voltando ao modo atendente e simpática. Ela se retirou, voltando logo depois, deixando uma caneca de vinho de fogo sobre a mesa, diante de Emir, que agradeceu gesticulando com a cabeça. A bebida era feita de vinho fervido com água, pedaços secos de maçã e outras frutas, mel, cravo, canela, gengibre e mais algumas especiarias, que aqueciam instantaneamente quem tomava a bebida. Ela era muito usada no norte, feita até em acampamentos nas noites geladas. A mulher se foi novamente, e Emir tomou um gole da bebida, que soltava uma fumaça com aroma doce, e sentiu-se bem mais aquecido. Percebeu que algumas pessoas ainda o olhavam pelo canto do olho, mas Emir não se importava. Ele olhava para o fogo crepitando na lareira, concentrado, pensando em coisas muito mais sérias e importantes. Fogo! As sebes dos 2 lados da estrada estavam em chamas. Caleb corria, tentando pegar a mão de Dália, que segurava Fauzi agarrado a ela com o outro braço. Mas Caleb não conseguia alcançá-los. Ouviu um som de cascos e cavalos relinchando atrás deles. Olhou para trás e, para seu espanto e horror, viu cavalos e cavaleiros com olhos de fogo, soltando chamas pela boca na direção deles e das sebes. Eram eles que estavam queimando tudo, os deixando sem saída.
Caleb tentou mais uma vez, em desespero, pegar a mão de Dália. Ele conseguiu. Continuaram correndo pela estrada, que se transformava em fogo atrás deles. Os gritos horríveis dos cavalos se misturando às chamas. Vislumbrou uma abertura na sebe e, sem pensar, entrou por ela, arrastando Dália e Fauzi com ele. Corriam agora pelos campos escuros, deixando o fogo para trás. Mas quando ele olhou para Dália, o cabelo dela estava em chamas, queimando suas costas, e ela gritava. Fauzi gritava também. O fogo chegou nele. Caleb, em desespero, gritou e a acordou. O quarto estava escuro, mas a luz da lua entrava pela janela aberta, iluminando o chão e parte da sua cama. Viu Fauzi e Dália dormindo profundamente. Tentou ordenar seus pensamentos. Que sonho foi esse? Sentou-se na cama. Foi muito real. Ele olhou para o beliche e viu os cabelos de Dália caindo ondulantes na beirada da cama. Ele ainda conseguia sentir o cheiro do cabelo queimado, ouvia os gritos dela na sua cabeça. Deitou-se novamente na cama e esfregou a testa, enquanto olhava para o teto. Ouviu os sinos da cidade badalando. O portão estava sendo aberto. Aquilo não foi um sonho. Foi um aviso. Caleb se levantou num salto e acordou Fauzi e Dália, que despertaram confusos e sonolentos, enquanto ele já arrumava as bolsas de viagem. Não vamos mais pela estrada principal. Vamos ir pelos campos, contornando a floresta, disse ele, sentando e calçando as botas. O quê? Por quê? Fauzi saiu da cama e começou a arrumar suas coisas de forma sonâmbula. Depois eu explico, Fauzi. Apenas arrume tudo e me siga. Fauzi, mesmo confuso e com sono, obedeceu Caleb. Você viu alguma coisa? Ficou sabendo de alguma coisa? O que mudou? Perguntou Dália, bem desperta, terminando de fechar sua bolsa. De certo modo. Vamos. Apressou-os Caleb. Dália estava para abrir a porta, mas Caleb a interceptou, impedindo-a de o fazer. Não iremos pela porta da frente. Iremos pelo telhado. Mal ele falou, ele foi até a janela do quarto, olhando as paredes do lado de fora, avaliando a trajetória. Eles estavam no primeiro andar da taberna, que tinha 2 andares acima do térreo e um telhado de 2 abas. Por sorte, pequenas saliências de tijolos separavam cada andar, o que facilitaria a empreitada. Dália o olhou, como se exigisse uma explicação. Acredite, eu não faria isso se não fosse muito necessário. Não podemos ser vistos. As pessoas não podem saber que caminho tomamos para ir até Itene. Isso é importante, argumentou Caleb. Você está com sorte. Dessa vez queremos o mesmo. Não ser vistos. Falou Dália e colocou a bolsa sobre o ombro, indo até a janela. Fauzi olhou para as paredes lisas da taberna com receio. É como andar nas grandes árvores, Fauzi. Você consegue. Incentivou Caleb, então pulou para o parapeito da janela, virou-se, se segurando na parte superior da janela. Dália e Fauzi viram ele saltar e se agarrar à sacada no andar de cima. Devagar e com cuidado, Fauzi seguiu os passos de Caleb, sem olhar para baixo. O céu ficava cada vez mais claro, o que os ajudava a enxergar melhor, mas também ajudaria os outros a reconhecê-los, se os vissem. Estavam expostos, e logo as pessoas começariam a sair para irem trabalhar. Precisavam chegar ao telhado. Caleb subiu no parapeito florido da sacada, e num segundo impulso se agarrou na madeira grossa que ficava embaixo da aba do telhado. Então, se balançando como uma gangorra, Caleb conseguiu prender as pernas na ponta do telhado. Mais um salto e ele havia conseguido. Dessa vez, Dália ergueu Fauzi para Caleb, pois ele era muito pequeno para seguir os passos do Marrana.
Então Dália, com facilidade, fez o mesmo que Caleb havia feito. Devagar e abaixados, engatinharam até a cumeeira do telhado, procurando não serem vistos. Lá embaixo entrava na praça o grupo de 5 cavaleiros do norte, o mesmo grupo que passou o túnel no dia anterior e passou por Mestre Mir na estrada da fronteira. Cavalgavam em direção à taberna do Torgo. Estavam passando o centro da praça quando Caleb os viu. Com um sussurro, ele mandou que Dália e Fauzi se abaixassem na aba do lado interno da taberna. Ali eles ficaram, deitados, esticados sobre o teto, apenas com uma pequena parte da cabeça à mostra acima da cumeeira para verem os forasteiros. Caleb se lembrou do seu sonho e ficou alerta. Fauzi os olhava curioso. Dália, porém, sentia um calafrio e uma sensação familiar, algo conhecido, mas que ela não sabia o que era. Só sabia que não era bom. Eles estavam encapuzados e de longe Caleb, Fauzi e Dália não conseguiam ver seus rostos, mas viram um deles fazer um sinal aos outros, que pararam de imediato, começando a olhar ao redor. O homem que fizera o sinal fez um movimento com a cabeça, iria olhar para cima. Caleb, Fauzi e Dália abaixaram a cabeça ao mesmo tempo e bem a tempo. Depois de alguns segundos, Dália arriscou erguer a cabeça novamente. Os cavaleiros já recomeçavam a andar, mas ela ainda não conseguiu ver seus rostos. Por um motivo fora de sua compreensão, ela queria sair dali o mais rápido possível. Vamos prosseguir. Eles logo vão entrar no estábulo. Continuem abaixados. Falou baixo Caleb e se ergueu levemente para andar sobre a cumeira do telhado. Fauzi se ergueu para segui-lo, mas acabou dando um passo em falso e começou a escorregar sobre as telhas de madeira. Ele tentava se segurar, mas continuava caindo. Estava prestes a cair estatelado no chão quando uma mão o pegou. Era a mão de Dália. Ela havia escorregado atrás dele e o segurava, com a outra mão agarrada num dos caibros. Enquanto ele balançava no ar, 3 andares acima do chão. Caleb voltou rapidamente para socorrê-los. Os cavaleiros iriam entrar no pátio interno a qualquer momento. E eles com certeza os veriam, pendurados e expostos ali em cima. Dália conseguiu erguer Fauzi até suas pernas, as quais ele agarrou. Os cascos já podiam ser ouvidos com mais clareza. Fauzi subiu por Dália até conseguir pegar a mão de Caleb, que o puxou. Os cavalos agora faziam a curva para entrar no portal do estábulo. Caleb puxou Dália num esforço único e rápido, fazendo-a cair sobre ele. Os cavaleiros entraram no estábulo, e o homem da cicatriz olhou novamente para o telhado, sem parar seu cavalo, mas nada viu. Seguiram até os fundos da taberna, onde eram deixados os animais. Caleb e Dália não se sentiam nada confortáveis naquela posição, mas não ousaram mexer nem um músculo até ouvirem o som dos cavalos entrando nos fundos da taberna. Então se levantaram o mais silenciosamente que conseguiram e subiram até a cumeada do telhado, seguindo por ela, saltando para outros telhados, até chegarem em um que ficava bem próximo às ameias da muralha. Saltar desse telhado para as ameias foi um pouco mais complicado, mas eles conseguiram. Olharam por cima das ameias e viram no chão arbustos e grama. O fosso com o riacho não contornava as muralhas naquele trecho, mas a muralha ainda era alta. Devia ter uns 10 metros de altura aproximadamente. Caleb amarrou uma corda numa das ameias da muralha. Você desce primeiro, Fauzi, ordenou Caleb, testando a firmeza da corda. Fauzi não teve dificuldades, já estava acostumado a se pendurar e descer por cipós na grande floresta. Sua vez, mocinha, disse Caleb virando-se para Dália.
Mas ela não estava mais lá. Olhou para baixo e a viu ao lado de Fauzi, acenando de forma debochada para ele. Ela tinha descido a muralha, usando os buracos no meio da argamassa para se segurar, enquanto ele se concentrava na descida de Fauzi. Caleb resmungou algo sobre como aquela moça era irritante e desamarrou a corda, colocando-a de volta na bolsa, e desceu da mesma forma que Dália. No chão, os três saíram correndo, sorrateiros, sumindo no bosque que ficava ali perto. Então, comida para 5 e feno para os cavalos. Não vão pernoitar, senhor? Perguntou Torgo ao homem da cicatriz na recepção da taberna. Xandar, de Cariva. E não, será só um descanso. Continuaremos nossa viagem depois do almoço. Que assim seja, resmungou Torgo desapontado. Norbert desceu correndo as escadas, parando ao lado de Xandar, sem lhe dar atenção. Olhava aflito para Torgo. Senhor Torgo, eles foram embora, disse o rapaz esbaforido. Eles quem, Norbert? Perguntou Torgo sem entender. Fale direito, rapaz. Uma rana com o Willa e a moça de cabelos castanhos e olhos cinzentos. Xandar começou a prestar mais atenção à conversa, como se algo lhe tivesse chamado a atenção. Não sei como eles saíram, as portas estavam trancadas e eles não poderiam ter saído sem passar por mim aqui na recepção, continuou Norbert. E agora? Já selei os cavalos dele para Teitene, lamentou-se Torgo. Você pediu o pernoite adiantado, pelo menos? Nem precisei. Ele logo jogou as moedas no balcão. Acho que já planejavam sair de fininho, conjecturou Norbert. Menos mal, consolou-se Torgo. Mande tirarem as celas dos cavalos, e depois limpe e arrume o quarto. Quero ele refeito para hóspedes antes do almoço. Com sua licença, interrompeu Xandar, impedindo Norbert de sair. Senhor Torgo, presumo. Torgo assentiu educado. Xandar continuou, com um leve sorriso. Gostaria de pedir um favor, digamos, inusitado, pelo qual eu pagaria 10 moedas de ouro. Os olhos de Torgo cintilaram. Sou todo ouvidos, disse ele, abrindo um sorriso que fez seus bigodes se erguerem. Gostaria de ver o quarto dos tais fugitivos, antes que ele fosse limpo. Torgo realmente estranhou e o olhou de forma mais profunda, erguendo uma de suas sobrancelhas. Mas aceitou a oferta depois que Xandar colocou as belas moedas sobre o balcão. Norbert então levou Xandar até o quarto onde Dália, Caleb e Fauzi tinham dormido. Xandar entrou, enquanto Norbert o esperava na porta. O forasteiro olhou ao redor, deu alguns passos e parou, virando-se para o beliche, diante da cama onde Dália havia dormido. Se abaixou e cheirou o travesseiro. Se ergueu novamente e virou-se na direção da janela. Mestre, me ajude. Eu preciso saber. Sussurrou ele, fechando os olhos. Então ele voltou para o beliche e pôs a mão sobre o travesseiro, fechando os olhos, concentrado. Então, como se tivesse tido uma visão, ele abriu os olhos de repente. É ela! Exclamou com uma voz fraca. Como ela conseguiu sobreviver? Seu semblante lentamente mudou de espanto e assombro para um ódio frio e terrível. Então, como se ele tivesse colocado uma máscara no rosto, ele sorriu e virou-se para Norbert. É só isso. Muito obrigado. Pode limpar o quarto. Dizendo isso, Xandar saiu, sem demonstrar qualquer emoção.
Xandar chegou ao salão e parou na mesa onde estavam seus 4 companheiros. As cervejas tinham sido servidas e eles esperavam a comida. Algum problema, chefe? Perguntou um dos homens. Não, respondeu Xandar, sentando-se na ponta da mesa. Apenas um leve desvio de rota. Vamos passar em Teitene. Tenho uma promessa que preciso cumprir.